vamos dar continuidade aí ao nosso minicurso. Hoje eu começo aqui já até com esse título do encontro de hoje, classificação de superfícies de curvatura média constante, fronteira livre, em domínios no espaço euclidiano R3. E, porque, né, digamos assim, o título do nosso minicurso era classificação de hipersuperfícies no espaço euclidiano, né, em domínios no espaço euclidiano. Tema da nossa próxima aula, porque de forma, digamos assim, mais didática, eu preferi dar ênfase nos primeiros encontros a resultados que não eram propriamente para superfícies de fronteira livre, né? Eu tentei lembrar e falar de algumas coisas de uma forma mais geral, e assim, para superfícies, e especialmente superfícies sem bordo, né, no caso de fechadas também, em que nós apresentamos alguns resultados assim de classificação, no caso para superfícies fechadas ou não fechadas, mas sem bordos, né, não compactas, mas sem bordo. Por exemplo, nós falamos, né, dos teoremas lá em que algumas condições sobre a curvatura gaussiana foram consideradas e nós obtivemos resultados do tipo, né, uma superfície, no caso aí sem bordo, né, completa e tal, orientável, que fosse convexa e tivesse a curvatura média constante, então teria que ser um cilindro, né? Falando de maneira generalizada, poderia ser uma esfera, um plano ou, de fato, né, digamos assim, um S2 cartesiano, um cilindro. Bom, e aí eu apresentei 3 resultados que, digamos assim, serviram como norteadores para o restante do nosso curso, que são resultados explícitos para superfícies fechadas, né, CMCs, que foram o teorema de Alexandrov, primeiro o teorema de Hopf, né, uma superfície fechada, CMC, que é topologicamente uma esfera, tem que ser uma esfera redonda. Depois o teorema de Alexandrov, que é se uma superfície fechada mergulhada com curvatura média constante, né, fechada mergulhada, tem que ser uma esfera redonda. E, por fim, sem a condição de ser mergulhada, se ela for estável, no sentido em que a segunda forma de variação, o operador, a forma quadrática, advindo da segunda forma de variação, é não negativa. Isso, então, teria que ser uma esfera redonda. Então, esse é o teorema do Manfredo do Carmo e Lucas Barbosa. Bom, e aí nós levantamos justamente essas questões sobre como, digamos, obter esses resultados para o caso de superfícies com bordo. Não é? Muito bem, então eu vou considerar, novamente, relembrar alguns pontos da aula passada, porque ficamos presos em algumas situações, e para isso eu vou relembrar aqui que nós estamos considerando superfícies com bordo, mas não de uma maneira assim muito solta, né? Uma superfície com bordo em que o bordo ele está situado numa região de uma maneira específica, né? Fazendo um ângulo constante. E mais especificamente ainda nós vamos considerar aquelas que são do tipo fronteira livre. Então hoje eu vou lembrar aqui rapidamente o que nós fizemos na aula passada, dar sequência em alguns outros resultados, e para o próximo encontro aí nós vamos mudar o título para o caso de hipersuperfícies. Aí nós vamos falar mais de resultados de maneira mais geral, para a dimensão mais alta, e é isso. Então, nós estamos ainda considerando superfícies, né? No caso orientáveis, compactas, conexas, e no caso agora com bordo não vazio. Nós vamos considerar também uma região no R3, né, no espaço, em que o bordo é uma superfície suave, um domínio suave, esse B. Não é necessariamente um domínio compacto, tá bom? Na aula passada nós comentamos, inclusive, que poderíamos ter esse B, por exemplo, como sendo um subespaço, não é, em que o bordo aí é um plano. Poderíamos ter um paraboloide e a região interna, né, do paraboloide, então
o bordo sendo um paraboloide, um elipsoide, poderíamos ter uma bola, né, em que o bordo é uma esfera. Então, um domínio cujo bordo é uma superfície suave, um domínio não necessariamente limitado. Ok, bom, aí vamos olhar para superfícies que estejam dentro desse domínio, tá? Em que o bordo dessa superfície está no bordo desse domínio e o interior da superfície está no interior desse domínio. Uma situação, um exemplo, né? Uma bola, e aí você considera um disco passando pela origem dessa bola. Desse disco tem o seu bordo exatamente no bordo da bola, seria uma esfera, e o interior do disco está no interior da bola. Então, só lembrando aqui, em termos de notação, nós vamos olhar esse N maiúsculo como campo unitário normal a sigma escolhido. Nu aqui para a gente é um campo unitário tangente a sigma, mas normal ao bordo de sigma, né, apontando para fora. Esse N barra aqui vai ser um campo normal unitário normal ao domínio B, né, apontando para fora. E, bom, esse eta barra aqui, no caso, é um campo unitário tangente ao bordo e normal ao bordo de sigma, tá bom? Então, isso só feito para a gente poder dizer o que significa aqui, né, o que é ser de fronteira livre. Então, nós vamos considerar esses campos aí escolhidos de tal forma que a base nu e n maiúsculo seja, digamos, esteja na mesma orientação que eta barra e n barra, né, com respeito ao fibrado normal do bordo de sigma. Tá bom? Então, nós vamos dizer que o bordo de sigma, enquanto o bordo do domínio B, fazendo um ângulo de contato constante, se, né, o normal n de sigma e o normal n barra, eles fazem um ângulo constante, né? Digamos aqui, esse produto interno entre n maiúsculo e n barra maiúsculo é constante. Assim também com eta e nu, eta barra e nu. Isso ao longo do bordo de sigma. Tá? Bom, claro que essa constante aqui poderia ser zero, e nesse caso é o que significa, na verdade, o ângulo, né, entre n maiúsculo e n barra, aí no bordo, é exatamente π sobre 2. Tá bom? Nesse caso, é o que nós vamos dizer que essa superfície é de fronteira livre. No caso geral, ou seja, quando o ângulo é somente constante, né, ao longo do bordo, nós dizemos que ela é capilar, em que o ângulo é constante, exatamente π sobre 2, e nós vamos chamar de maneira bem específica aí de fronteira livre. Eu tentei explicar um pouco isso na aula passada, de que, assim, por que fronteira livre? Né? Porque, na verdade, a superfície, vamos falar no caso de CMCs, quando nós consideramos uma variação, tomamos uma superfície com bordo, e aí tomamos uma variação admissível para essa superfície, e aí olhamos para a variação da área, podemos olhar para a variação da área e considerando apenas as variações aí que mantém um certo, né, constante um volume do cilindro, né, determinado aí por sigma. Então, quando a gente faz essa variação e deixa o bordo livre, porque nós poderíamos fazer várias variações, né? Você tem uma superfície com bordo, você fixa o bordo e cria uma variação dessa superfície, mantendo o bordo fixo. Ou você permite esse bordo movimentar também. Então, uma situação assim, né, clara para isso por exemplo, você tem a bola e aí você pega um disco que passa pelo centro da bola. Aí você pode olhar uma variação desse disco, como, por exemplo, esses discos paralelos, e o bordo está solto, né? Ele não mantém o bordo fixado. Tá? Mas o bordo ainda se mantém ali no bordo do domínio. Tá bom? Então, quando a gente olha para esse tipo de variação e olha para a primeira forma de variação da área, e olhamos isso mantendo volumes fixos,
os pontos críticos são superfície de curvatura média constante, não é? E satisfazendo algumas condições no bordo, que é exatamente o bordo se mantém, é o ponto crítico, né? O bordo faz ângulo constante com o domínio, com o bordo do domínio B. Né? Ou seja, no caso, para nós aí vai ser uma superfície de fronteira livre, CMC de fronteira livre. Então, fronteira livre no sentido que, digamos assim, são pontos críticos, né, do funcional área, para variações que preservam volume, por exemplo, e as variações admissíveis aí, elas não fixam o bordo, deixam o bordo livre. Ok? Bom, então, assim, especificamente, quando se considera essa superfície com bordo livre, ela satisfaz algumas condições, né? O vetor conormal nu, ele sobre o bordo. Bom, na verdade, de maneira geral, né? Assim, você tem, eu vou chamar X aqui de um campo normal unitário ao longo do bordo de B, apontando para fora de B, tá? E o campo normal nu aqui, ele vai ter que ser exatamente esse campo X aí, normal, tá bom? Isso no bordo, se ela for de fronteira livre, tá? Isso pelas condições que a gente está colocando aqui para ser bordo livre. Uma outra situação também é a seguinte, tá? Que é importante aqui no caso de superfícies de fronteira livre, é que o bordo, no caso de superfícies aí, a gente tem bordo, são curvas, e aí a gente olha a curvatura geodésica do bordo, tá? Em sigma, a gente pode calcular assim, né? Tomando um campo tangente, tá? Unitário tangente ao bordo, e aí a gente olha, né? Aqui no caso o produto interno aqui, em relação à métrica induzida, desse campo tangente com a variação do campo nu, que é o campo aqui normal ao bordo, na direção desse campo tangente. Né? Então, essa é a curvatura geodésica. E aí, claro, essa expressão a gente pode considerar essa daqui, né? Pode por compatibilidade. Na verdade, o campo nu aqui é o campo X, né? E, bom, essa é a expressão. No caso em que esse B aqui é a bola unitária, por exemplo, centrada na origem, o que nós temos é que esse X aqui, né, que na verdade é o campo aí unitário ao longo do bordo, apontando para fora, é o que a gente chama do vetor posição, né? Ou seja, o campo no ponto X é o próprio X ali. Isso no bordo. Então, aqui você tem que essa derivada é o próprio T. Aqui você tem que, sendo um campo unitário, então isso vale 1. Ou seja, isso aqui é só para lembrar que, no caso em que o domínio em questão é a bola unitária centrada na origem, a curvatura geodésica do bordo de qualquer superfície de fronteira livre é constante, sempre igual a 1. Tá? E, claro, a gente pode analisar situações especiais, como no caso da bola, quando o seu domínio B é uma região em que o bordo é uma superfície que é a imagem inversa do valor regular de uma função f, por exemplo, né? Uma função de R3 para R suave, tenha 0 como valor regular, por exemplo. Então, suponha que o bordo, né, seja a imagem inversa de 0. Então, o campo normal apontando para fora é o gradiente de F dividido pela norma, né, o campo unitário, no bordo. Então, nu vai assumir essa expressão aqui. Tá bom? Muito bem, mas no caso da bola, justamente a gente tem isso daqui. Tá bom? Nu é exatamente o vetor posição X no bordo. Muito bem. Eu quero, antes de começar a apresentar alguns resultados, algumas coisas aqui interessantes, relembrando até o que nós falamos na aula passada, deixa eu me lembrar que algumas formulitas básicas, digamos, fórmulas integrais, né, que advêm, na verdade, aparecem, né, como aplicações do teorema de Stokes, teorema da divergência. Né? Eu vou apresentar só algumas aqui que eu vou usar ao longo desse nosso encontro de hoje. Tá bom? Então, o primeiro é o seguinte: se você considera o vetor posição x, né? Isso no R3, claro. E aí você toma a parte tangente
sobre sigma, para você construir um campo sobre sigma, né, que é simplesmente fazer x menos a parte normal aqui. Tá? A gente constrói esse campo. A gente pode calcular o divergente, sabe? Desse campo em sigma. Isso é simplesmente 2 mais 2 vezes a curvatura média, vezes essa função aqui, x, vetor posição vezes o normal, que é o que a gente chama de função suporte. Né? Então, só lembrando, o divergente é uma base, né, tangente a sigma, é 1, é 2, e aí você faz a derivada do campo na direção de EI, multiplica por EI e faz esse somatório, 1 até 2, né? Nesse caso. Então, nós temos essa... aqui, por exemplo, né, só para esquecer um pouco essa parte aqui, isso seria você derivar, né, aqui na direção de EI, multiplica por EI. Então, você derivou aqui a primeira coordenada, que é 1, a segunda coordenada, por exemplo, que é 2, e, bom, só para exemplificar, né, somou dá 2. Essa conta pode ser feita, e aí, claro, quando nós, na verdade, já mencionamos essa expressão quando falamos lá, né, no caso de superfícies fechadas, né, porque aqui você pode integrar, usando o teorema da divergência, se ela fosse fechada, né, a integral seria zero do lado de cá, e do lado de cá, simplesmente a integral dessa soma aqui, que seria zero, que é o que nós chamamos da primeira identidade de Minkowski. No caso aqui, com bordo, pelo teorema da divergência, a integral que é ao longo de sigma, dessa parte esquerda de 1, vai para o bordo, né, em que o campo fica dado pelo nu aqui. E, claro, aqui integrando aqui 2 sobre sigma da área, ou seja, aqui essa é uma expressão que nós encontramos aí aplicando o teorema da divergência para a divergência desse campo. Se você tem que B, o domínio B é a bola unitária centrada na origem, nós já sabemos que o nu aqui é o campo, é o próprio x, né, um vetor tangente. Claro que essa parte x tangente é o próprio x, né, o vetor posição. X tangente vezes x aqui é 1, né, porque aqui é a parte normal, isso dá zero. Então, quando você está na bola unitária, esse produto interno aqui é sempre 1. Então, o que aparece do lado de cá é o comprimento do bordo de sigma. Então, essa é uma expressão que nós vamos utilizar aí na frente, ou seja, o comprimento do bordo de uma superfície de fronteira livre é sempre 2 vezes a área mais essa integral aqui. É claro que eu aqui, olha, quando tentei explicar aqui, olha, porque fronteira livre, a gente considera, por exemplo, os CMCs, porque aí você olha pontos críticos, né, de variações, mantendo o bordo livre ao longo do bordo do domínio, mas essas condições aqui não precisa ser uma CMC, né? Digamos, uma CMC, ou desculpa, uma de fronteira livre, basta você impor que o ângulo do bordo da superfície com o bordo lá o bordo do domínio seja constante igual a π sobre 2. Não precisa ser CMC. Mas, enfim, claro que essa é a expressão, só considerando aqui a condição de fronteira livre. Então, H aqui não precisa ser constante. E, muito bem, se ela for mínima, não é? Ainda na bola, essa parte que desaparece, e o que nós temos é que o comprimento do bordo é 2 vezes o comprimento a medida da área. É o que acontece, né, com o círculo unitário, né, passando ali pela origem. Né? O comprimento do bordo é 2π, e, no caso, a área é só π. Isso aqui, digamos assim, repete o que acontece com o disco. Né? Muito bem. Agora, considerando um vetor constante A, tomando a parte tangente, né? Que aí você cria outro campo, digamos, é um campo constante, digamos assim, né? Na verdade, aqui é um outro campo agora, não necessariamente constante, né? Mas vem desse vetor constante A. Esse campo divergente é simplesmente 2H vezes A vezes o normal aqui. Aí fazendo a mesma situação
né, de integrar aqui, usando o teorema da divergência, o campo A, a parte tangente vai para o bordo, multiplicando o conormal nu, e obtemos essa expressão aqui. Né? Se, olha, vamos lá, se você está na bola, o nu é igual a x, e aí se você toma A aqui como sendo, por exemplo, o vetor, sei lá, EI, um vetor da base canônica, então você, aqui na verdade a parte normal aqui não precisa nem aparecer esse aqui, né? Você pode essa parte tangente aqui a gente pode esquecer esse t, porque aqui o normal aqui com o nu são ortogonais, isso dá zero. Ou seja, o que eu quero dizer é que o x vezes um vetor constante a, que pode ser aqui a base canônica, por exemplo, o produto, a integral dessa função, né, x vezes um vetor constante a ao longo do bordo é essa expressão do lado direito. Caso ela seja mínima, isso é sempre zero. Né? Então, o que eu quero dizer é que a função x vezes um vetor constante ao longo do bordo de uma free boundary mínima, essa integral é sempre zero. Ok? Nós vamos usar isso daí daqui a pouquinho também, por isso eu estou lembrando, mencionando isso aqui. Por fim, nesse primeiro momento aqui, vamos considerar esse campo aqui, ó, x sub a, como sendo, né, a função, essa mesma que aparece aqui. Só vamos fazer uma combinação aqui, praticamente, né, dessa função, e depois vai aparecer aqui essa outra aqui. Então, a vezes x, a produto interno de a com x, vezes o vetor posição, menos meio de norma de x quadrado, mais 1 vezes o vetor a. Por que esse campo aqui é interessante? Se você considera o divergente, né? Novamente, aqui é só combinar as expressões anteriores e mais uma continha com a norma de x quadrado, que é simples também. Nós vamos obter que o divergente da parte tangente, né? Duas vezes essa função a vezes x, mais 2h, agora, em vez de ser o vetor x vezes n, como acontecia aqui, olha, aí aparece o próprio campo também, né, que é o xa vezes n, multiplicado aqui por h. E agora, só que esse campo ele tem algo de especial, não vou fazer todas as continhas aqui, uma coisa simples, é só integrar, jogar para o bordo, e aí, em vez de aparecer aqui xa vezes o nu, isso vai ser zero. Claro, isso se estivermos considerando, nesse caso específico, o domínio B como sendo a bola unitária, tá? Centrado na origem. O fato é que vai, do lado esquerdo aqui vai ser zero, e a expressão do lado direito continua. Ou seja, isso aqui é interessante, esse campo, porque ele foi feito de maneira apropriada para que essa parte do bordo se anule, assim como acontece com uma superfície fechada. Se for fechada, né, sempre do lado esquerdo aqui a integral seria zero, porque não teria bordo, o teorema da divergência daria integral para o lado de cá zero. Mas nesse caso aqui, ainda assim com bordo, vai ser zero. Só que para esse campo, xa aqui, especial, que é o que aparece aqui, tá bom? E não esse campo sozinho, x tangente. Muito bem, olha, vamos lá. Então, isso daqui eu vou chamar de... Bom, essa daqui seria a primeira fórmula de Minkowski, que no caso da bola, viria L aqui. Se fosse fechada, seria zero, né? E essa daqui eu vou chamar de, bom, a segunda forma de Minkowski, porque independente se é fechado, isso aqui está dando zero do lado de cá. No caso aí com o bordo. Bom, vou apresentar algumas aplicações dessas identidades aqui. Primeiro, lembrando um resultado que eu mencionei na aula passada, que é o teorema do tipo Alexandrov, que é o seguinte... Né? Lembra que o teorema de Alexandrov, por caso de superfície fechada, se ela for mergulhada, tá? E CMC apenas, curvatura média constante, então ela tem que ser uma bola redonda, uma esfera redonda. Aqui nós vamos pegar uma superfície que é CMC de fronteira livre, que tem bordo, só que ela está agora na bola unitária, tá bom? B3, de fronteira livre. Só que aí nós vamos assumir o seguinte, que ela está numa semibola. Tá bom? Então, se isso acontecer, ela necessariamente tem que ser totalmente umbílica, ou seja,
ela tem que ser, né? Ela tem que ser totalmente umbilical. Ou seja, ela tem que ser uma calotazinha esférica ou um disco, não é? Passando pela origem. Porque no caso aqui tem que ser passando pela origem porque é de fronteira livre. Ok? Então, o bacana seria, por exemplo, assumir uma superfície com bordo e não pedir que esse bordo ela seja de fronteira livre, num domínio e tal, e se ela for CMC, conseguir que ela é de fato uma calotazinha, né? Ou um disco, se for mínimo. Né? Bom, mas aqui, bom, no caso, uma calota. Aqui nós vamos apresentar aqui as ideias da prova desse resultado, mas ela precisa ser de fronteira livre na bola unitária e estar dentro de uma calota, tá bom? E eu quero dizer dentro de uma calota fechado, tá bom? Pega um plano cortando pela origem, essa bola unitária IB, e aí a parte que fica de um dos lados do plano da bola é o que está chamando de semibola. Muito bem. Como que a gente pode provar? Vou dar só umas ideias para a gente não ficar muito preso, tá bom? Mas eu vou utilizar algumas dessas identidades e também esses outros dois resultados aqui. Né? Esse campo aqui, aqui, se a gente toma o divergente desse campo X sobre sigma, nós vamos obter essa expressão aqui. Na verdade, o divergente dele, a parte tangente, né, para ele fazer sentido ser um campo sobre sigma. Porque da forma que ele está definido aqui, ele é um campo, né, sobre o R3 todo. Né? Então, eu posso tomar o divergente desse campo também, assim, em relação a um domínio ômega, né, no R3. E ele vai ser simplesmente menos 3 vezes, que é a dimensão, vezes essa função aqui. Né? É só fazer a derivada aí, na direção EI, EJ. Na direção E1, E2, E3, somar. Não, esse seria o Laplaciano, desculpa. Exatamente, seria a mesma coisa. Né? Muito bem, então, tomando aqui o divergente, é menos 3 vezes essa função aqui. E... Muito bem. Aí, o que acontece? Vamos imaginar aqui, sem muita formalidade, o seguinte: você tem sigma dentro da bola unitária. Ela divide a bola aí, e eu vou pegar uma dessas partes que ela divide, vou chamar de ômega, tá bom? E aí, bom, aqui no caso é só integrar, né? Pegar o divergente, no caso o ômega aí é um domínio do R3, e aí, como eu disse, é só integrar o divergente desse campo XA. É possível a gente verificar que é simplesmente isso daqui. Agora, no caso normal, né? Vou pegar aqui o ômega em, de fato, que, digamos assim, né? O bordo aí é sigma, que ela está dividindo aí em regiões, eu pego o ômega e o bordo é sigma, em que o campo normal aqui, para o teorema, né? No caso aqui, para usar o teorema da divergência, o campo normal no bordo aqui é o n, que é o campo normal em sigma. Então, a integral do divergente, né, que é exatamente menos 3 vezes essa função, né, do campo XA, é o campo vezes o vetor normal lá, né, no caso do bordo. Tá bom? Então, isso aqui é só uma integração do divergente desse campo XA, só que o divergente no domínio ômega, que é o que você escolhe aí quando você dividiu a bola aí, usando o sigma, em que o bordo, vamos dizer assim, o bordo é sigma. Tá bom? Então você tem essa expressão, essa identidade. E é possível também, olha, aqui eu não. É possível também o seguinte: se você tem um vetor A constante, né, um vetor fixo A, de forma que essa função aqui seja não negativa, e a curvatura média de sigma não se anula, vamos supor, por exemplo, ela é positiva, estritamente positiva, então a integral ao longo de sigma dessa função x, produto interno de x com A, dividido pela curvatura média, isso é maior ou igual a 3 vezes a integral da própria função aqui, essa que você está considerando,
ao longo de ômega. Basicamente, isso é uma aplicação dessa identidade aqui. E mais, a igualdade ocorre se somente se é sigma aqui, ela é totalmente umbílica. Tá? Esse é um resultado do tipo... Bom, essa desigualdade aqui, eu não vou apresentar a prova dela, mas com essa desigualdade a gente obtém esse resultado aqui, que é esse teorema. Se a curvatura... bom, essa prova, gente, na verdade, da forma como... Ele foi usando o método de moving planes, né, teorema, reflexão do tipo Alexandrov, foi provado pelo Ross-Sohan em 1997. Mas existem outras provas desse resultado, e a que eu vou apresentar aqui não é a prova dada pelo Ross-Sohan, que usa método de moving planes, reflexão de Alexandrov. Eu vou usar uma identidade integral que é de maneira mais simples, tá? Que é uma prova que foi apresentada pelo Wang e Xia em 2018. Olha, vamos supor que H seja zero, né? Ou seja, a superfície é uma superfície mínima de fronteira livre. Então, bom, como H é zero, nós temos que as funções coordenadas são harmônicas, né? E essa expressão aqui, ó, dessa 2, a gente sabe que a integral ao longo do bordo da função A vezes x é sempre zero, né? No caso de ser mínimo aqui. Né? Então, nós temos dois fatos aqui. Nós temos que essa função é harmônica, essa função x vezes a é harmônica, e ao longo do bordo vale zero. Então, suponhamos que ela seja de fronteira ali, esteja numa semibola. Bom, se ela está numa semibola, existe um plano aí, né, cortando pela origem, que determina essa semibola onde ela está dentro. E, portanto, existe esse vetor A aí, né, que pode ser o vetor normal, não é? Vetor normal a esse plano, tal que essa função x vezes A ela fica não negativa, não é? Ao longo da superfície, porque ela está aí nesse semi-espaço determinado pelo plano um vetor normal A. Então, independente de A, essa função é sempre harmônica, mas o fato de ser de fronteira livre, como a gente falou ali na bola unitária, essa integral vale zero, né? E aí, veja, se essa função ela é não negativa, ao longo de sigma, com maior razão, ela é não negativa no bordo. E aí, o que acontece? Essa integral faz com que a própria função x vezes a seja zero ao longo do bordo. Então, unindo essas duas informações, olha, que ela é harmônica e vale zero no bordo, essa função x vezes a ela tem que ser identicamente nula. Né? Isso está dizendo ao longo da superfície toda, sigma. Porque nós estamos numa superfície compacta, né, com bordo e tal, e basta, se você quiser isso, basta multiplicar por sigma aqui, integrar, usar o teorema da divergência, você tem, e ela valendo zero no bordo, você tem que a integral do modo do gradiente dela é zero ao longo de sigma. Isso faz com que o gradiente seja zero, né? E ela sendo conexa, então ela tem que ser constante. Mas ela já vale zero no bordo. Então essa função toda aqui, ela é zero. Isso significa que a superfície toda está sobre esse plano que nós construímos aí, né, passando pela origem, que deixou a superfície dentro do semi-espaço. Então, para o caso de mínima, é simplesmente aplicar isso e obter que ela está aí num plano. Então, portanto, ela tem que ser um disco, é umbílica, né, é totalmente geodésica. Bom, suponha que a curvatura seja diferente de zero, então ela não se anula. Aí, vamos lá, ela não se anula. Aí nós temos aqui, primeiro, essa identidade, né? Então, esse menos 3 vezes a função xa, o menos eu passo para lá, é exatamente aqui, ó. Tá vendo essa integral aqui sobre ômega, 3 vezes essa integral dessa função sobre ômega, é igual a essa integral do campo xa vezes n, né? Sobre sigma. Então,
essa primeira passagem aqui. Agora, a curvatura média não se anula, então eu multiplico ela aqui em cima e embaixo, né? Então eu fico aqui com menos 1 sobre H e H aqui dentro. Agora, olha, esse menos aqui eu deixo esse 1 sobre H aqui, né, escondido aqui, e aqui essa daqui para cá é a segunda identidade de Minkowski que eu mencionei, né, que é essa daqui, tá bom? Essa 3 aqui, olha, aqui você tem um 2 aqui, 2 você joga fora porque aqui é zero, e aí é integral de H vezes essa função aqui, x sobre A vezes N, é igual a menos a integral dessa outra função aqui, tudo sobre sigma, né? Então, dessa identidade aqui, nós obtemos essa igualdade daqui para cá. Então, muito bem. Então, 3 vezes a integral ao longo de ômega da função x vezes A é igual a 1 sobre H vezes a integral ao longo de sigma, que é o bordo de ômega, vamos dizer assim, o bordo de ômega da função x vezes A. Então, nós temos a igualdade aqui, ó, nessa desigualdade aqui 5, função A vezes x é não negativa, H não se anula e temos a igualdade. Então, ela tem que ser umbílica, tá bom? Pois a gente pode gastar um tempo discutindo a prova dessa desigualdade aqui e do resultado aqui, a rigidez, tá bom? Mas, enfim, esse teorema aqui, do tipo Alexandrov, para a superfície do sistema C de fronteira livre, em que ela está toda dentro de uma semibola, a gente obtém, fazendo a aplicação dessa segunda identidade Minkowski e dessa desigualdade aqui. Ok, pessoal. Então, só para lembrar, na aula passada, eu apresentei, lembrei, né, desse teorema aí do Nietzsche, teorema de unicidade, que é um teorema tipo o teorema de Hopf, lá para superfícies fechadas, né? Nesse teorema de Hopf para superfície fechada, pede que a superfície seja topologicamente uma esfera. Nesse caso aqui, você tem uma CNC de fronteira livre e que seja topologicamente um disco. Então, ela tem que ser totalmente umbílica, ou seja, tem que ser um disco passando pela origem ou uma calotazinha esférica. Bom? E só para lembrar aqui, né, como nós fizemos isso da outra vez, né? Só para lembrar aqui, eu apresentei aqui só umas ideias da prova, que é uma prova recente dada pelo Yuri, o Ronei e pelo Feliciano, né? Um trabalho deles aí. E, na verdade, eles faziam outras coisas lá, mas uma consequência interessante é uma nova prova, digamos assim, integral, usando uma desigualdade integral do teorema de Nietzsche. E é a que eu quero apresentar aqui, tá bom? A prova clássica eu vou deixar para outra oportunidade. Muito bem, então a prova vai assim, né? Só para lembrar aqui, porque da outra vez eu tentei escrever na mesinha lá, não correu muito bem, mas só para lembrar. A prova é a seguinte: se ela for umbílica, então pronto, né? Se é umbílica, nada o que fazer. Então suponha que ela não seja umbílica. Se ela não for umbílica, o que dá para mostrar, usando a identidade de Simons, é que a integral da norma do tensor de Weingarten, ou seja, dessa diferença aqui, né, ao longo de sigma, módulo do tensor da segunda forma fundamental ao quadrado, menos 4 vezes a curvatura média ao quadrado, essa integral é maior ou igual a menos meio da integral ao longo do bordo da derivada, né, dessa mesma função aqui, a norma ao quadrado do tensor de Weingarten, a derivada na direção do conormal nu. Isso vezes o inverso dessa função aqui, tá, ao longo do bordo. Então, isso é uma desigualdade que se obtém, como eu mostrei na aula passada, você tem que o laplaciano dessa função aqui é essencialmente menos 4 vezes essa função, e aparece uma parte do gradiente. Mas aí o que acontece?
essencialmente menos 4 vezes ao quadrado, e aparece, né, mais aqui a parte do gradiente ao quadrado. Norma. O que acontece? Aí, essencialmente, seria integrar, usar a integração por partes, né? E passar a parte do Laplaciano para o bordo. Por isso aparece essa derivada normal aqui. Tá bom? Mas, enfim, é um trabalhinho mais de aplicação do teorema da divergência para se obter essa desigualdade. Agora, o que é... E isso, claro, a gente está pedindo que ela seja não umbilica, justamente porque, no caso de ser não umbilica, os pontos de umbilicidade formam um conjunto discreto. Né? Então, você pode fazer essa razão aqui, né? Como aparece aqui. Isso aqui não vai ser zero de maneira não discreta. Muito bem. E aí uma coisa, uma conta interessante que eles fazem é o cálculo da derivada dessa função aqui na direção do conormal nulo. Né? E eles obtêm que, ou seja, digamos assim, né, que esquecendo um pouco o que acontece com um operador na superfície toda, do tipo Jacob, Laplaciano, o que é que seja, a condição no bordo, se olhar para a derivada na direção do conormal, é que ela é tipo, bom, ela é uma autofunção, né, considerando, digamos, um problema de alto valor para um operador L e olhando o alto valor somente para o operador, no caso do bordo aqui, né, que é a derivada normal. Então, ela é uma autofunção e você tem aqui menos 4 como alto valor. Aí, claro, né, você tem aqui essa expressão, então você multiplica menos meio aqui e divide por essa função, né? Claro, onde faz sentido. Isso resta apenas 2, né? 2 aqui. 2 vezes, o número 2, tá certo? Então, na hora que você integra ao longo do bordo, ou seja, essa parte da direita aqui é exatamente 2 vezes a integral de 1 ao longo do bordo. Ou seja, essa parte que aparece aí do lado direito é apenas 2 vezes o comprimento do bordo. Tá bom? Então, só estou relembrando aqui essa linha final. Muito bem, agora do lado esquerdo aqui, olha, então do lado direito aqui nós temos 2 vezes o bordo, e do lado esquerdo, isso aqui é só agora utilizar o teorema de Gauss-Bonnet, né? Porque o que está escrito aqui, lembremos que o módulo de h ao quadrado é 4h ao quadrado menos 2 vezes a curvatura gaussiana. Então, o módulo de a ao quadrado menos 4 a curvatura média ao quadrado é menos 2 vezes a curvatura gaussiana, né? Ou seja, essa função aqui é menos 2 vezes a curvatura gaussiana. E a gente sabe que a integral da curvatura gaussiana mais a integral da curvatura geodésica é 2π característica de Euler. No caso aqui, então, se eu multiplico por menos 2, aqui nós vamos ficar com menos 2 aqui, e aqui menos 4. Ou seja, a integral de menos 2 curvatura gaussiana é menos 4π característica de Euler mais 2 vezes o comprimento do bordo, porque a gente sabe que quando é de fronteira livre, essa curvatura geodésica vale 1. Então, substituindo aqui, ó, do lado direito, nós obtemos que menos 4π característica de Euler mais 2 vezes o comprimento do bordo é essa expressão, que é maior ou igual a 2 vezes o comprimento do bordo. Então, simplificando aqui, passando... Bom, então nós temos que menos 4π característica de Euler é maior ou igual a zero. Portanto, se ela não é umbilica, a característica de Euler tem que ser menor ou igual a zero. Então, se você já começa com uma superfície de fronteira livre, CMC, que é homeomorfa a um disco, então a característica de Euler é positiva, né? Nós sabemos que é 1. Então, ela, por causa disso, não podemos admitir que ela não é umbilica. Ela tem que ser ela tem que ser umbilica. Portanto, sendo umbilica, tem que ser... Né? Bom, é um disco passando pela origem ou
uma calota esférica. Beleza, gente? Isso é só para lembrar. Nós comentamos na aula passada. Muito bem, eu também lembrei e falei dessa desigualdade isoperimétrica, que é uma desigualdade que aparece lá nos trabalhos do Ross-Vergasta, depois o Volkmann obteve essa desigualdade, na verdade, um pouco mais geral, mas como consequência se recupera esse resultado aí, e que é o seguinte, né? Na verdade, não precisa ser uma CMC, tá? É a integral de uma free boundary, né? Ao longo de uma superfície free boundary, de fronteira livre na bola unitária, da função h² mais 1 é sempre maior ou igual a 2π. E essa igualdade ocorre se somente se ela é totalmente umbírica. Tá? Eu vou apresentar uma ideia da prova aqui, desse resultado, que eu tentei fazer na aula passada, mas eu vou, por simplicidade, eu vou considerar o caso mínimo, tá bom? Ou seja, mostrar aqui que a área de uma superfície mínima de fronteira livre na bola é maior ou igual a 2π. Maior ou igual a 2π. E a igualdade ocorre se somente se, na verdade, aqui a área Bom, e a igualdade ocorre se somente se ela é umbírica. Na verdade, eu acho que eu coloquei aqui. Bom. E ela é umbírica se somente se ela... Bom, a igualdade ocorre se somente se ela for umbírica. Eu só estou aqui porque eu digitei assim, né, 2π aqui, por exemplo, se ela for mínima, então fica a área aqui. Se for o disco, né, teria que ser π e não 2π. Né? Então, ao longo do bordo, seria 2π. Mas vamos aqui tentar mostrar aqui esse resultado para o caso de mínima, tá bom? Caso de mínima. Caso de mínima. Então, vamos lá. A questão aqui é o seguinte. Vamos pegar um ponto no bordo da bola e vamos considerar... Vamos pegar esse campo aqui, que é o vetor posição, menos... digamos assim, né? Vamos dizer assim, menos o campo que dá ali como se fosse o vetor, né, posição ao longo ali do bordo da bola centrada em Y. Né? Claro, pensando nesse... Muito bem, então, considerando esse campo aqui, também não vamos fazer muita conta aqui, o divergente é basicamente o mesmo que fizemos lá para aquelas expressões no início, lá, né? O divergente desse campo é 1 menos aqui. Bom, aqui vai aparecer a norma de x menos y ao quadrado menos a norma da parte tangente, né, de x menos y, a norma ao quadrado. Tá? Tem essa expressão aqui. Então, é aquela situação de pegar aqui um campo, uma base, né? Aí um é 1, é 2, derivar o campo na direção I, depois fazer o produto interno com EI e somar. Esse é um exercício de derivação aqui, né? Derivada. Bom, feito isso, nós vamos usar o teorema da divergência. Né? Como o caso anterior, né? Aqui eu poderia ter colocado naquela lista lá também. Se tivéssemos aqui uma coisa que não é mínima, tá? O que iria mudar aqui é simplesmente o divergente desse campo. Lembre que aqui, só para exemplo, o divergente, né, da parte tangente desse x aqui, simplesmente, no caso se fosse x sobre 2 aqui, né, seria 1, e aí apareceria aqui mais o h curvatura média vezes a função suporte, né, x vezes o normal. Então, aqui não aparece, porque, né, é mínimo, nós estamos considerando o caso mínimo. Bom, fazendo também esse produto, o produto interno desse campo x pelo vetor posição x, aqui está escrito já de maneira já resumida, só para ficar claro. Feito isso, a gente obtém essa expressão do lado direito aqui,
que é importante só para verificarmos que esse campo ao longo do bordo da bola, né? Ou seja, quando o x aqui ele está no bordo da bola. Claro, sempre diferente de y, tá? O campo aqui está definido fora de y. Então, aqui no bordo, a norma de x² vale 1, isso daqui vale 0. Né? Vale 0. Ou seja, esse campo ele é tangente à bola unitária ao longo do bordo. Nós vamos usar isso daí também. Bom, então, o que nós vamos fazer? Usar o teorema da divergência aqui. Integra de K né, a expressão sobre sigma, e isso vai para o bordo. Bom, então vamos lá. Aqui, ó, 1 menos o divergente. Bom, aí você passa para o lado de lá, mas enfim, já vamos fazer assim, né? 1 menos o divergente de x. Esqueça esse termo aqui por enquanto, tá? Isso vai ser útil mais para a rigidez, a parte para mostrar que é umílica. Então, aqui, 1 menos o divergente é exatamente essa expressão aqui, né? Sem um sinal de menos, tá? Bom, então, 1 menos o divergente, ao longo de sigma menos uma bolinha que a gente pega ali em torno de y. Essa bolinha aqui é uma bolinha, vamos falar assim, uma bolinha euclidiana mesmo, né? Escolho um raiozinho, um Rzinho, pego uma bolinha em torno de y e faço sigma menos essa bolinha. Esse 1 menos esse divergente, a gente sabe, é essa função aqui, sem o sinal menos, isso é não negativo, porque isso aqui é, né, a norma do vetor x menos a norma da parte normal. Claro que sobra, desculpa, a parte tangente, claro que sobra a norma da parte normal. Então, isso aqui é não negativo, essa função aqui, tá bom? Sem o menos. Então, essa integral tem que continuar não negativa. E aí, muito bem, a integral disso aqui em 1 é simplesmente digamos assim, né, a área de sigma menos essa bolinha. Aí fica a integral de menos o divergente de W ao longo desse domínio, dessa superfície aqui. Só que essa integral aqui, usando o teorema da divergência, a gente joga para o bordo, né? Então, vai ficar o campo nu vezes esse eta aqui, que é o vetor normal unitário apontando para dentro, e tá certo? Ao longo do bordo dessa região aqui, ok? Dessa superfície. Então, eu separei só em 2 pedaços aqui, porque aqui eu vou só fazer eu não fiz figurinha nenhuma, não estava querendo usar essa mesa, sabe? Mas eu vou só fazer uma figurinha rápida aqui para explicar isso aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos lá. Ok, então assim, né, nós temos aqui, sei lá, vou só fazer assim, só para a gente poder explicar mais ou menos aqui. Sei lá, tem a superfície aqui, sigma, aí eu tenho aqui com o bordo, estou aqui com o bordo de sigma, né, sei lá, a superfície está para aí. E aqui eu tenho um ponto y, e aí nós tomamos aqui uma bolinha em torno de y de raio R. Tá? Então, aqui nós temos sigma, né? Sigma, aqui o bordo de sigma, e aí nós fizemos sigma menos essa bolinha, parte de dentro, né? A bolinha. Então, aqui eu tenho sigma menos a bola, de raio R, centrado em Y, e aí, portanto, o bordo agora é exatamente assim, vem um bordo aqui, aí pega, né? Esse aqui, digamos assim, isso aqui. Isso sai, né? Então, ou seja, o que eu quero dizer aqui é que o bordo de sigma menos a bolinha de raio R centrada em Y, a gente pode olhar assim como sendo, né, sigma interseção com o bordo da bola,
centrada em Y de raio R, né? União aqui, aí aqui aparece o bordo de sigma, né? Bordo de sigma, interseção aqui com a bola. Aí, ok? Então, por isso que aqui, deixa eu ver assim, por isso que aqui nós temos assim, estou escrevendo aqui dessa maneira, tá bom? Então, aqui, vai lá para o bordo, tá bom? Aí eu separei em 2 pedaços, que é esse pedaço aqui, que é sigma interseção com o bordo aqui da bola, e depois lá o bordo da bola, desculpa, o bordo de sigma interseção com o bordo da bola. Eu escrevi aqui, acabei. Bordo da bola. Muito bem. Então, o que nós temos aí agora é o seguinte, aqui fica mais ou menos claro assim. Esse pedaço aqui, olha, quando fizermos R para 0, isso vai para... né, isso aqui vai aparecer a área de sigma. Né? E ali, 2, certo. Ok. Agora, observe, nesse pedaço aqui, olha, aqui, nesse pedaço aqui, nós já sabemos que W, porque esse vetor normal aqui vai aparecer, é o próprio normal aqui do bordo, né? Apenas mudando aqui a direção, se for o caso, mas é o próprio X no bordo de sigma. E nós já sabemos que isso aqui é 0, então esse pedaço aqui morre. O que nós precisamos analisar é o que acontece com esse pedaço aqui, tá bom? Agora veja, nesse momento aqui, ó, digamos, sigma interseção com o bordo da bola. Esse bordo, essa bolinha aí, deixa eu tentar de novo aqui, só fazer a figurinha, que aí eu evito algumas outras coisas. Então, assim, olha, essa bolinha aqui, o centro aqui é Y. Então, quando eu pego um ponto X aqui, tá? Aqui o vetor normal apontando para dentro, né? Fazer assim, vamos dizer assim, dessa bolinha seria x menos y dividido pela norma de x menos y, né? Agora, claro, apontando para dentro, então menos aqui. Só que a gente está olhando essa coisa, parte da bola, bordo da bola, mas que está dentro de sigma, né? Então, digamos assim, que essencialmente esse normal apontando aqui para essa parte de dentro seria isso. Claro, né? Que não é, digamos assim, exatamente, né? Se aproxima disso daqui, tá bom? Então, eu estou dizendo isso porque aí agora a gente tem a seguinte situação. Deixa eu anotar aqui. Aí nós temos assim, né, que esse eta, então é menos x menos y dividido pela norma ali, que é o próprio raio da bolinha, né, nesse pedaço. E, claro, agora fazendo esse produto aqui, é só pegar a expressão de W, você tira que isso é 1 sobre R. 1 sobre R. Por que isso é interessante, né? Porque o que está acontecendo aqui agora, né? Aqui, então, isso aqui é 0. Esse pedaço aqui seria 1 sobre R sobre 1 sobre R, né? Então, isso vai sumir aqui, vai ficar 1. Vai ficar 1 aqui, né? Então, basta a gente olhar o que está acontecendo com essa área aqui, tá bom? Essa área aqui. Essa área. Então, essa área aí, como é que a gente olha aqui agora, né? Deixa eu voltar ali nessa figurinha. Desculpa, né? Não a área, né? Aquele comprimentozinho ali daquele bolo, aquele comprimentozinho ali. Né? Então, aqui nós
temos o seguinte, imagina, quando o R é muito pequenininho, o que a gente vai olhar para esse sujeito aqui. Então, quando o R é muito... Eita, mesmo. Quando o R é muito pequenininho, isso aqui é quase que um semicírculo, né? Então, na verdade, o comprimento, esse pedacinho aqui, seria 2π vezes o raio, né? Seria 2π vezes o raio. Por isso que, né, aqui, na verdade... desculpa, ali é 1 sobre R, e agora que aparece aí, né? O 2π sobre o raio. Dividido por 2, porque é a metade. Tá bom? Então, assim, olha só, a gente está olhando para esse pedaçozinho, que para R muito pequeno, é como se fosse um semicírculo, né, de raio R. Então, seria 2πr, só que a metade, dividido por 2. Então, seria πr. Tá bom? Então, ou seja, voltando aqui, o que nós temos aqui é que aqui esse contribui com 1 sobre R, e a integral com... deixa eu mostrar aqui. Com πr, né? Ou seja, então você tem que a integral disso aqui dentro, né? Isso aqui sobra simplesmente π. Então, isso, claro, quando a gente faz R ir para zero, porque eu estou olhando essa expressão aqui, esta outra, e esta daqui também, no sentido de, assim, fazendo R ir para zero, para R muito pequenininho, tá bom? Então, resumindo, aqui é zero, e esse daqui fica π, né? Π. Então, fazendo R para zero, esse pedacinho aqui vai para a área de sigma, e esse pedacinho aqui zero, e esse vai para π. Então, fica área de sigma menos π maior ou igual a zero. Aí, só corrigindo aqui, que eu fiquei assim na dúvida, aqui, na verdade, é π, tá bom? Essa integral aqui maior ou igual a π, e a igualdade se ela for umbílica. Eu andei colocando 2 aí, não sei se na aula passada eu fiz isso também, mas, enfim, aqui é π, tá bom? Até porque, né, olhando aqui para o disco, o mínimo, por exemplo, esse sujeito aqui, já a área seria, né, π, e o comprimento do bordo é que seria 2π. Ok? Então, o raciocínio é esse, né? Tá certo? Isso aqui fica a área menos π maior ou igual a zero, então a área é maior ou igual a π. Tá bom? Vem essa ideia aí. Agora, o que acontece? Se a área é exatamente π, ou seja, a parte da rigidez aqui, ó, que esquece esses dois, tá bom, gente? É π. E eu estou olhando o caso mínimo também. Então, a gente viu aí que a área fica maior ou igual a π. Se a área for exatamente π, o que está acontecendo aqui, né? Se for π, então do lado direito aqui é zero. Isso no limite aqui, quando R vai para zero, Rzinho. Então, 1 menos o divergente de W, que a gente sabe que é essa expressão aqui, sem o menos, a integral dessa expressão é zero. Mas essa expressão aqui é maior ou igual a zero. Portanto, o que acontece aí é que esta função não negativa tem que ser zero ao longo de sigma, né? Agora veja, olha, essa expressão sendo zero, você tira que aqui essencialmente está dizendo que x menos y é igual à sua parte tangente, x menos yt. Então, se x menos y é igual à parte tangente, ele não tem a parte normal, é porque ele está num plano. Tá bom? Então, no caso mínimo, né, ela vai ser umbílica, porque está num plano ali totalmente geodésico. Ok? Bom, eu iria dar uma aplicação desse negócio aqui para provar alguns resultados de gap para a norma da segunda forma fundamental e curvatura total, mas eu vou deixar isso para incluir na próxima aula, eu já vou direto para o próximo resultado que eu quero apresentar hoje aqui, que é um resultado já na direção daquele o teorema do Carmo-Barbosa, estabilidade, né? No caso lá de uma superfície fechada,
CMC estável tem que ser uma esfera. Tá? No caso de fechada, é simplesmente você pegar essa integral aqui, essa primeira parte aqui, ó. Claro, como a gente está no espaço euclidiano, isso daqui é zero. Então, a integral do módulo gradiente de uma função f mais o módulo, menos o módulo da segunda forma fundamental ao quadrado, vezes essa função f, tem que ser maior ou igual a zero. Isso por causa de fechadas, tá bom? Para funções que têm, por exemplo, média zero. Isso, nesse caso lá, se isso acontece, ela tem que ser uma esfera. No nosso caso aqui agora com bordo, o que significa ser estável? Né? Então, nós vamos considerar estável como sendo aquelas superfícies que satisfazem essa desigualdade integral aqui, tá? Para qualquer função suave sobre a superfície que tenha média igual a zero, ou seja, a integral dela vale zero. Okay? Esqueça esse hit aqui, isso vale zero, e nós estamos no espaço euclidiano. Tá bom? Aqui mudou um pouco, pessoal, aqui vai aparecer já um pouquinho em inglês, porque eu ia escrever na mesa, mas como essa mesa não anda muito bem, eu aproveitei algumas escritas de outras coisas e vamos utilizar aqui para facilitar. Então, muito bem, isso é o que significa estabilidade, tá bom? Por caso com bordo aqui, de fronteira livre, e no domínio, no caso, nosso domínio aqui, eu já vou fixar como sendo a bola, tá bom? A bola unitária. Então, aqui aparece a função f quadrada, a integral ao longo do bordo. Observe que se a gente usar o teorema da divergência novamente aqui, a integral aqui do módulo gradiente ao quadrado passa a ser menos o Laplaciano, integral do menos o Laplaciano de f, mas aí tem aqui a f vezes a derivada de f na direção do normal, o nu. Então, aqui esse hit não aparece, aqui pode aparecer o menos o Laplaciano de f, e nessa parte aqui do bordo apareceria, a gente poderia jogar f em evidência, apareceria f vezes, entre parênteses, derivada normal de f menos a própria f, tá bom? E aqui seria um mais. Então, essa seria a condição para se dizer que é estável, e isso para funções que têm média zero. Isso seria, digamos assim, para quando você analisa variações de superfície que preservam volume, e aí você olha para os pontos críticos. A primeira variação te dá uma CMC, os pontos críticos da primeira variação. Aí, quando você olha a segunda derivada, com o intuito de ver o que acontece com esses pontos críticos, porque sabemos nós que um ponto crítico de uma função cuja derivada, no caso, vamos pensar assim, uma função suave, cuja derivada é positiva, então isso é um ponto de mínimo. E se a derivada segunda for positiva, é um ponto de mínimo. Se for negativa, é um ponto de máximo. E então, aqui, essa ideia dessa estabilidade aqui, a gente olha para a segunda derivada do funcional área, e essa segunda derivada, essencialmente, aparece essa expressão aqui, que figura aqui, que eu estou usando o IFF aqui, e no caso, a gente está olhando a segunda derivada do funcional área para variações que preservam volume, é equivalente a essa questão de ter funções aqui com média zero. E, digamos, essa segunda derivada ser não negativa é um ponto crítico, ser, digamos, um candidato aí a ser um ponto de mínimo. Claro que não é necessariamente um ponto de mínimo, mas, digamos assim, seria o jeito fraco para se olhar para ser um ponto de mínimo. Ok? Então, isso seria ser estável. Muito bem. Para o caso de fronteira livre, aí na bola, o Rosberg-Gasta, em 1995, provaram um resultado tipo o resultado do Carlos Barbosa, indo nessa direção, pelo menos para superfícies.
E o resultado é o seguinte, se você está com a superfície, né, na bola unitária, e essa superfície ela é uma semi-C de fronteira livre e estável. Tá? Então, aqui nós vamos ter algumas situações possíveis. Se ela for mínima, ela tem que ser um disco totalmente geodésico. Na verdade, olha, de maneira geral, né? Se ela é estável, ela vai ser totalmente umbílica, e aí, nesse caso, é um disco totalmente geodésico, né? Passando ali pela origem, ou um esférico qualquer, né? Uma calotazinha ali, de fronteira livre, CMC, ou, né, e esses casos têm gênero 0, ou então ela tem gênero 1 e, no máximo, 2 componentes no bordo. Observem que, se essa condição 3i não se verificasse, não fosse possível, então nós teríamos, pelo menos para essa situação de fronteira livre na bola unitária, teríamos um teorema do tipo do Carmo-Barbosa, para superfícies. Né? Então, o que o Ross e o Vergastes provaram também é que, no caso em que, se o comprimento do bordo for maior ou igual a 2 vezes a área, então essa possibilidade 3i não acontece. Ou seja, aqui está dizendo assim, né? Ou o gênero é 0, se ela for estável, ou o gênero é 0, e aí, portanto, a gente já sabe pelo teorema, ou desculpa, o gênero é 0 e tem uma componente de bordo, né? Ela é topologicamente um disco, e a gente sabe pelo teorema de Nietzsche que tem que ser totalmente geodésico ou uma calota esférica, tem que ser umbílica, né? Ou o gênero é 1 e tem no máximo 2 componentes conexas de bordo. Caso o comprimento do bordo seja maior ou igual a 2 vezes a área, então só resta a possibilidade de I2I, ou seja, ela é totalmente umbílica. Tá? Só para lembrar aqui, nós temos assim, né, que o comprimento do bordo, por essa expressão aqui, né, o comprimento do bordo é sempre 2 vezes a área mais 2 vezes essa integral aqui. Né? Então, essa integral aqui, mesmo que seja uma CMC com curvatura média constante positiva, ou não negativa, digamos assim, essa função suporte, nós não sabemos o sinal dela. Ela poderia mudar de sinal. Né? Porque aqui na bola isso vira L do lado esquerdo, igual a 2 vezes isso mais esse pedaço. Então, o Ross está dizendo, o Ross Vergastes está dizendo que se for estável e essa função aqui, essa integral for não negativa, digamos assim, não negativa, então ela tem que ser umbílica. Ok? Então, eu quero discutir um pouquinho, pontuar aqui a prova desse resultado, mas, na verdade, assim, eu vou só apresentar a prova, assim, a ideia que o Ross e o Vergastes aplicaram para se obter esse resultado. Não vou entrar nos detalhes, porque, na verdade, eu quero apresentar 2 provas desse resultado diferentes. Uma devido ao Ivaldo Nunes e outra que eu também fiz uma outra prova desse resultado. São provas diferentes. Mas, enfim, o Ivaldo, ele modificou a prova que o Ross e o Vergastes deram para esse teorema aqui, mas ele modificou de uma forma estendendo o mundo das funções que podem ser utilizadas nessa desigualdade aqui, né? Porque aqui nós estamos olhando para funções que são... para dizer que ela é estável, nós estamos dizendo que para toda função que tem média 0, essa desigualdade aqui é maior ou igual a 0. O que o Ivaldo observou, nós já vamos falar com mais detalhe, é que se for estável, não somente para essas funções que têm média 0, essa desigualdade é verdadeira, mas também para outras funções, aquelas que valem 0 no bordo também. Ou seja, ele aumentou o mundo das funções que a gente pode utilizar como para verificar essa desigualdade aqui.
E aí, é claro, gente, observe aqui, suponha que você tem uma função aqui que ela é estável, né? Aí você, claro, não pode pegar uma função constante, porque a função constante, a integral aqui não é zero. Mas só para exemplificar a ideia aqui, suponha que você pega a função 1, joga aqui, ó, aqui aparece o comprimento do bordo, aqui vai, esse hit não tem, né? Esse gradiente é zero, e aqui aparece só a norma da segunda forma fundamental ao quadrado. Só que a norma da segunda forma fundamental ao quadrado é 4h ao quadrado menos 2 vezes a curvatura média. Então, você pode pegar aqui e juntar a parte da curvatura gaussiana que aparece aqui, ou desculpa, é 4h ao quadrado menos 2 vezes a curvatura gaussiana. Então, você pode unir a curvatura gaussiana aqui com essa integral no bordo, aí já aparece a característica de Euler. Então, já aparece a topologia da superfície. Então, o que eu quero dizer é que, dependendo das funções específicas que você consegue jogar nessa desigualdade aqui, a gente pode conseguir informações a respeito da topologia dessa superfície. Ou o controle da curvatura. Né? Então, a ideia é quando você aumenta aqui o mundo das funções que você pode jogar nessa integral aqui, isso é interessante porque você pode ter outras funções que sejam simples, né? Que ao serem plugadas aqui, permitem que você veja mais informações sobre a topologia da superfície, como eu tentei explicar aqui, colocando a função constante aqui. Claro que a função constante eu não posso colocar, mas só para exemplificar. Muito bem, então, o que o Ross e Vergastam fizeram, foi o seguinte, aqui está sempre, né, eu acho que ela é maior igual a 2π. Não sei o que foi que eu... tá aqui, tá certo. H ao quadrado. Muito bem. Então, aqui, olha, nós temos que... isso aqui, mais um... bom, na verdade, eu acabei colocando lá de uma forma, seria integral, são mais... Bom, aqui, olha, gente, aqui tem uma escrita errada aqui em cima, mas, enfim, isso eu vou ter que deixar assim, depois eu corrijo para a gente não se perder aqui, tá? Porque daqui a gente pode tirar que a gente pode tirar uma conclusão aqui que a h ao quadrado, né, a integral de h ao quadrado mais o comprimento do bordo é maior ou igual a 2π. Era nisso que eu estava fazendo confusão lá, naquela expressão que eu estava colocando π e depois 2π, né, e tal. Mas, ou seja, aqui h ao quadrado vezes a. Isso no caso aqui de uma CMC, né? Ou seja, seria a integral de h ao quadrado mais a integral ao longo do bordo. Então, é isso aqui que ficou estranho, que eu escrevi lá antes. Eu fiz essa confusão lá. Tá? Que, inclusive, aqui, ó, deixa eu só tentar corrigir um pouquinho isso aqui para depois. Inclusive, aqui, né? Aqui fica 1, mas dependendo da prova, a gente aqui tira carrega só esse x, aí ficaria aqui meio na expressão, para poder, nessa prova aqui, né, na verdade, aparecer aqui, nesse ponto aqui, aparecer aqui meio, né, viria aqui um meio aqui, e aqui apareceria um meio também, bom, enfim. Bom, então, aqui nós vamos usar a desigualdade assim, com L, né, de maneira correta aqui, com 2π. Então, aqui é a integral de h ao quadrado sobre sigma, mais a integral de 1 sobre o bordo, que seria L, é maior ou igual a 2π. E a igualdade ocorre se somente se for umbilical. Bom,
aqui, muito bem. Então, o primeiro ingrediente aqui que o Rosberg Gasta utilizaram foi, primeiro, sabe se vale essa desigualdade. Depois, o que nós podemos construir funções específicas para plugar aqui, ou seja, funções que têm média zero, mas elas são específicas no sentido de que a soma dos quadrados dela vale 1. Tá? Ou seja, no final das contas, você tem uma aplicação vetorial, né, de sigma no S2. Então, o φ1 quadrado mais φ2 quadrado mais φ3 quadrado aqui vale 1. Elas têm média zero, você consegue balancear de forma que tem média zero, e controla também a energia. Né? Ou seja, você controla a energia. A integral do módulo do gradiente desse mapa aqui ao quadrado é menor ou igual a 8π vezes essa expressão aqui envolvendo o gênero, tá? Que é 1 mais a parte inteira de o gênero mais 1 sobre 2. Tá? Isso aqui é um resultado que a gente consegue provar, mas é um resultado técnico, digamos assim, né? Eu não vou apresentar a prova disso também, mas o que é interessante aqui é que esses mapas, essas funções aqui, elas satisfazem as condições para serem utilizadas lá na desigualdade de estabilidade. Ou seja, elas têm média zero e, digamos, a somatória dos quadrados dos gradientes, né, é controlada, a integral é controlada por esse número aqui que depende do gênero de sigma. Tá? Muito bem, então, plugando essas funções lá na desigualdade de estabilidade, ou seja, aqui, né, elas têm média zero, esse gradiente aqui é menor ou igual a uma expressão que depende do gênero, né, esse HIT não tem, e a segunda forma, aqui, quando somarmos aqui, a segunda forma fundamental, aqui aparece cada uma, né, a segunda forma, a somatória aqui, quadrado, dá 1, então aparece só a norma da segunda forma fundamental ao quadrado. Tá? E no bordo aqui também, o somatório é 1, então a gente transforma aquela integral nessa desigualdade aqui envolvendo gênero e o número de componentes no bordo. Tá? Claro que eu não vou entrar... Aqui é simples, né? Aqui é só uma questão algébrica aqui, porque aqui, como eu tentei explicar no início, nós temos esse HIT aqui é zero, aqui as funções, quando você somar cada uma, né, φ1, φ2, φ3 ao quadrado, isso vai dar 1, então sobra só a norma da segunda forma fundamental ao quadrado, e esse gradiente é menor ou igual a algo que depende só do gênero. A norma da segunda forma fundamental, você já sabe, é só aparece a curvatura gaussiana e a curvatura média ao quadrado. A curvatura gaussiana você troca pela característica de Euler, né, e o bordo. Então, enfim, fazendo isso, a gente encontra essa desigualdade aqui. Ok? E aí, bom, para se obter o resultado, basta analisar essa desigualdade aqui. Tá? Analisar essa desigualdade aqui. E aí, não você supõe que o gênero é zero, e aí você consegue o controle em R. Você supõe que o gênero é 1, e você consegue o controle em R. E, claro, quando o gênero for assumido ser maior ou igual a 3, aí isso daqui já fica negativo e essa desigualdade não é verdadeira. Então, ou seja, aqui é só para dizer que passa por essa análise e o gênero só pode ser 0 ou 1 e o número de bordos, componentes do bordo, também ser 0, 1 ou 2. 1 ou 2. Né? E aí aqui, nessa parte aqui é utilizado que isso aqui é maior ou igual a 2π. Ok? Muito bem, então, só que aqui, essa análise provém do uso, né, você consegue essa desigualdade aqui envolvendo gênero, utilizando essas funções aqui, como funções testes, para a estabilidade. E elas se mostraram não suficientes para você garantir que o gênero aqui tem que ser sempre 0, né, e o R sempre 1, ou seja, ela ter a topologia de um disco e, portanto, conseguir que ela é umbílica.
né? Porque se ela tem a topologia de um disco, a gente sabe que ela tem que ser umbida pelo bit. Naquela análise deles ainda aparece que pode ter gênero 1 e, no máximo, 2 componentes conexos. O R pode ser até 2. Bom, aí, claro, para se mostrar, supondo que o L é maior ou igual a 2A e excluir essa possibilidade aqui, passa por ali. Também tem um outro trabalhozinho, mas essencialmente por esse mesmo caminho. Muito bem, então, agora, a prova do Ivaldo, né? Que o Ivaldo conseguiu, de fato, excluir essa terceira possibilidade aqui. Só que o Ivaldo não excluiu, mostrando que isso daqui é verdadeiro. Tá bom? O Ivaldo simplesmente, o que o Ivaldo fez foi mostrar que pode-se utilizar outras funções diferentes dessas aqui, que não tenha necessariamente média igual a zero. Existem umas outras, a condição de ser vale zero no bordo, ele provou que pode serem utilizadas também. E ao repetir o mesmo argumento, utilizando agora essas outras funções, que eu já vou falar, aí essa desigualdade aqui ficou um pouco mais refinada. Então, se mostrou melhor no sentido de que o G só vai poder ser zero e o R só pode ser 1. Então, quais são essas funções? Né? Na verdade, são as funções que foram produzidas por um cara aí chamado Gabart. E agora, o que ele fez? Aqui, essas funções aqui vêm de um mapa que sai de sigma para S2. Né? Eles balanceiam assim, controlam assim. Somatória dos quadrados vale 1, porque elas chegam aqui no S2. O que o Gabart fez? Ele mudou o argumento aqui, considerou agora só o S2+, só funções chegando aqui na calota superior da esfera. Mas fazendo isso, ele só consegue que 2 dessas funções valem 0, tem média 0. E a terceira vale 0 no bordo, mas não tem necessariamente média 0. Ou seja, ele mostrou isso, existem essas funções aqui, sai daqui para o S2+, tais que as primeiras têm média 0 e a terceira não tem média 0, mas vale 0 no bordo. Pela nossa noção de estabilidade, poderíamos jogar lá na desigualdade integral, lá, essas 2 primeiras funções, e aquela desigualdade integral é válida para essas 2 primeiras funções. Mas essa daqui não, porque ela não tem necessariamente média 0. Tá? Bom, o bom também é que você controla a energia, né? Soma da norma dos gradientes, soma dos quadrados da norma dos gradientes dessas funções, fica controlado por 4π vezes G mais R, que é exatamente algo comum aqui também, só que agora, como está chegando aqui no S2+, aparece aqui nesse controle o número de componentes de bordo de sigma, tá bom? Agora, vamos jogar, então, essas funções lá na desigualdade integral, assumindo que essa desigualdade integral também permite funções que valem 0 no bordo, que foi uma outra... Então, o Ivaldo, o que se viu é que aqui nós temos essas funções aqui, essas 2 são funções testes originalmente, e o que o Ivaldo mostrou é que pode também ser usada como função teste, que é o tema desse lema aqui, que eu estou chamando de lema de estabilidade do Ivaldo, que é simplesmente assim, né, uma CMC de fronteira livre, não precisa, na verdade, ser CMC, né? Tem fronteira livre, na bola. Bom, pega aí, se a superfície for estável, uma CMC estável, de fronteira livre, então, além das funções que têm média 0, vale a desigualdade integral, para além delas, também aquelas que valem 0 no bordo. Só que lembrem, a desigualdade integral é essa aqui, aí tem que menos a integral de f² no bordo de sigma. Só que como ela vale 0 no bordo, não precisa entrar aqui. Né? Eu não dá a prova agora desse resultado, tá bom? Desse lema de estabilidade, eu deixei bem para frente.
Mas vamos utilizar, então, esse resultado aqui do Gabár, dessas funções aqui, todas são admissíveis na desigualdade integral. Então, a gente faz o mesmo que o Rosenberg gasta, jogamos lá na desigualdade integral, né? Então, lembrem que a desigualdade integral é isso, menos esse, menos a função f, as funções quadradas, é maior ou igual a zero. Então, jogamos as funções e passamos para o lado de cá. E somamos, né? Como as funções aqui, ó, elas chegam aqui no bordo, tá? Aqui no S2+, então, no bordo, o somatório delas, no bordo de sigma, né? Quando elas no bordo, elas valem, o somatório é 1. Tá? Então, por isso aparece 1 aqui. Tem uma delas que vale 0, não tem problema, mas como elas caem todas aqui, o somatório dos quadrados vale 1. Não importa que uma vale 0, mas continua valendo 1, o somatório das 3. Aqui, aqui, na verdade, estou somando só as duas primeiras, e já vai valer 1 aqui, porque, claro, a terceira, a gente sabe que é 0 no bordo, então, a princípio, só considerando as duas primeiras aqui, e a terceira está aqui, né? Eu já poderia somar logo. Aqui não aparece a partezinha do bordo da terceira, porque ela vale 0. Então, somando as 3, na verdade, né? Aqui, ao somarmos as 3, aqui vem para... esse aqui nós vamos ter o controle, né? Daqui, desculpa, é 4π vezes G mais R, e esse outro aqui, o somatório dá 1, né? Quando somarmos. Então, aparece L, que vem daqui, tá certo? É L. Aqui sobra só a integral de modo de A ao quadrado, e desse lado de cá, o somatório é menor ou igual a 4π G mais R. Então, ficamos assim. Ok? Aí agora nós usamos a equação de Gauss aqui, né? Modo de A ao quadrado é 4H ao quadrado menos 2K, para jogar no lugar aqui. Então, só que veja, a integral de menos 2K, a gente já sabe que é 2 vezes o comprimento do bordo, não é? 2 vezes o comprimento do bordo, menos 4π característica de Euler. Então, isso aqui do lado de cá aparece aqui 2 vezes, né, o comprimento do bordo, que vem para cá. Na verdade, eu deixei KG aqui, mas é 2 vezes. O L aqui, continuei aqui. E a característica de Euler, né, menos 4π característica de Euler, vem para cá, 4π característica de Euler. Então, aqui é só substituir isso aqui, usar o Gauss-Bonnet aqui, tá certo? E jogar tudo para o lado de cá. E deixar claro aqui esse 4H quadrado que ficou assim. Então, tá aí. Bom, na verdade, esse 2L, vamos voltar para lá, para ficar 3. Então, fica 3L, integral de 4H quadrado. Tarará. Isso aqui somando, né? 4π vezes 2 menos G. Então, olha, agora nós vamos usar o integral de H quadrado, gente, que eu errei lá em cima essa expressão, mais integral de 1 ao longo do bordo, né? Que é isso aqui. Isso é maior ou igual a 2π. Então, a gente usa isso aqui. Ó. Aqui eu tenho 3 vezes, né? Se eu multiplicar aqui 3, maior ou igual a 6π. Então, fica aqui, essa parte aqui da esquerda é maior ou igual a 6π, mais uma ainda integral de H quadrado aqui ainda. Então, usando isso, a gente tira aqui, ou seja, 4π vezes 2 menos G é maior ou igual a 6π mais uma integral. E aí quer dizer, é fácil a gente ver aqui que isso, 6π, mais um pedacinho que é maior ou igual a 0, isso força esse número aqui ser né, estritamente, na verdade vai ficar estritamente menor do que 1. Então só pode ser 0.
Ok? Então, é só pegar aqui 2π, colocar para cá, na verdade vai ficar 6π, então, 6π, aí você pode dividir por 4π, então fica, né, 3 meios, e depois você... Muito bem, então é assim que nós obtemos isso, né? Porque se o gênero é zero, quando o gênero é zero, a verdade aqui desse resultado aqui do Ross, né? Ou se for estável, ou o gênero é zero, né? Esses dois casos aqui, ou seja, tem a topologia de um disco, ou tem gênero 1 e no máximo duas componentes conexas, mas como você já verificou que o gênero é zero, só pode ser um desses dois casos aqui, né? Não tem, no gênero não pode ser um. Tá bom? Então, essa prova do Ivaldo digamos, segue aqui a prova do Ross, trocando esses mapas aqui pelos mapas do Gabar e se trocando pelos mapas do Gabardo aqui, tem uma função que não tem média zero, mas vale zero no bordo, e aí ele mostrou que pode se utilizar também como função teste, que é esse lema de estabilidade. E aí, quando você pluga lá e troca tudo, usando o teorema de Gauss-Bonnet e aquela desigualdade isoperimétrica, sai direitinho que o gênero tem que ser zero. Tá bom? E é interessante também que aqui, né, nessa expressão, você acaba, né, daqui disso e do Gauss-Bonnet, o bordo aqui nem precisa aparecer, né? O bordo aqui desaparece e sobra só gênero aqui, né? E aí o gênero tem que ser menor ou igual a zero, portanto, só sobra ser um bito. Ok? Agora, só para finalizar aqui, a prova desse resultado usando uma expressão diferente. Eu ia dar a prova aqui do lema de estabilidade do Ivaldo, mas eu vou deixar para outra oportunidade. Pra gente... Então, uma outra prova daquele resultado lá, né? Então, como eu disse, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos que o Ivaldo ele provou que, para além das funções que tem média zero, integral delas vale zero, você pode jogar aquela desigualdade integral evada, né? Se for estável. Também você pode usar essas funções que valem zero no bordo. Você enlargueceu. Aí, o Ivaldo utilizou esses mapas aqui produzidos pelo Gabbard. O que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra função. Eu vou pegar uma função que vale zero no bordo, que é a função suporte, né? A função suporte, seja x vezes n, aqui eu estou colocando aqui, mas é a função x vezes n, por ser de fronteira livre, né? X aqui, no bordo, é o próprio vetor conormal nu. E a gente sabe que nu vezes o normal é zero, quando é free bound, né? Então, essa função suporte, ela já é um candidato, ela pode ser colocada lá na função, na desigualdade integral lá de estabilidade, né? Então, no lugar de usar as funções do Gabbard, como fez o Ivaldo, eu vou usar a função suporte. E aí é interessante porque essa função suporte, né, a gente pode calcular o laplaciano dela, né, que é menos a norma da segunda forma fundamental quadrado vezes a própria função suporte, menos 2 vezes a curvatura média. Ou seja, essa identidade aqui se verifica. E agora o que eu vou fazer? Joga essa... Bom, porque lembra que eu disse, lá na desigualdade integral para a estabilidade, onde tem norma do gradiente ao quadrado, você pode transformar em laplaciano, usando integração por partes, né? Então, quando você pega essa expressão, e, claro, você pluga o U lá na desigualdade, naquelas expressões integrais lá que aparecem na desigualdade integral. Quando você pluga o U, o que aparece é 2H integral de U em si. Né? Ou seja, aqui, ó, deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, né? Aqui, para a função suporte, isso é zero, não entra. Isso aqui, claro, é zero. E aqui, a integral disso aqui é menos Laplaciano, vezes U.
né? Só vezes F, no caso F é a anotação aqui. Tá? Então, ou seja, aí quando você faz isso, ou seja, essa é a desigualdade para funções valem zero no bordo. Aí aqui você pode mudar para Laplaciano, tá? F vezes Laplaciano aqui. Tá? Porque quando ela for para o bordo, pedacinho do bordo, zero de novo, porque ela vale zero no bordo. Então você pode trocar esse gradiente aqui por menos F Laplaciano de F. E aí, quando se faz isso com a função suporte, você tem a expressão aqui, ó, menos Laplaciano de U vezes U, né, menos modo de ao quadrado vezes U quadrado, isso dá 2H vezes U, que é o que está aqui. Ok? Agora, claro, pela estabilidade, né, e essa função aqui, U valendo zero no bordo, podendo ser usado na desigualdade de estabilidade, então isso aqui é maior ou igual a zero, certo? 2H integral de U é maior ou igual a zero, porque é o que a desigualdade integral lá para funções, para superfícies estáveis, fala. Ok? E aí, bom, isso aqui a gente já comentou antes, mas a gente sabe que L é igual a 2 vezes a área mais 2H integral da função suporte, quando H é constante, claro, né? E esse pedacinho aqui é exatamente esse termo, né? Que é maior ou igual a zero. Então, o comprimento do bordo fica maior ou igual a 2 vezes a área. E aí, voltando nesse teorema do Rosberg-Gasta, essa condição, essa parte 3i aqui, não ocorre. Só sobra, então, ela ser totalmente empírica. Então, essa é uma outra prova para esse resultado. Bom, eu vou parar por aqui, gente, em termos de apresentar mais resultados. E aí, na próxima aula, eu vou fazer o seguinte. Claro, eu vou apresentar mais resultados, só que eu vou já começar a falar também para o caso de hipersuperfícies, né? Levantar algumas questões, propor alguns problemas e tratar algumas coisas que falamos aqui, né? Ver algumas versões para o caso de dimensão alta, tá bom? Porque na verdade, aqueles resultados que nós falamos, né, como motivadores, digamos assim, né, o teorema de Alexandrov para fechadas, o teorema do Carmo Barbosa para estáveis, que tem que ser uma esfera redonda, na verdade não é restrita ao caso de dimensão 2, né, superfície dentro do R3. Eles valem também para hipersuperfícies fechadas no RM, para n maior ou igual a 3. Então, para o caso de fronteira livre, a gente também se propõe, né, ver essas versões dos resultados também para a dimensão alta. Então, na próxima aula eu vou comentar um pouco mais, já considerando hipersuperfícies, e claro, por exemplo, teorema do Nietzsche, que seria uma versão do Hopf. No caso de dimensão 2, a gente poderia se perguntar a validade para o caso de dimensão alta. E aí, claro, eu vou tentar apresentar um ou outro resultado que seriam, digamos, em direção a esse Nietzsche, para a dimensão alta, mas considerando outras condições, né? Um controle sobre a norma da segunda forma fundamental, sobre alguma curvatura, enfim. Nós damos continuidade nisso na próxima aula, e aí eu já vou entrar no que já se diz o título mesmo, né? Classificação de hipersuperfície do tipo fronteira livre, CMCs, né? Fronteira livre, e domínios